E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Coisa de 3 vídeos atrás, né, eu fiz um vídeo falando sobre motivação para as aulas de natação, mas eu fiz um vídeo direcionado para crianças, porque eu expliquei que teve uma pessoa aqui que escreveu falando dos 2 filhos dele, que não se motivaram, saíram da aula, e ele estava tendo que fazer uma nova tentativa com outro professor e tal, e então eu fiz um vídeo falando sobre motivação para crianças. No comecinho passei muito rapidamente pela coisa de adultos, falei que os adultos precisam mais de motivação do que as crianças, mas que criança também precisa, e aí fiz um vídeo falando sobre motivação para crianças. Mas aí hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre motivação para adultos. Eu já falei muita coisa aqui sobre motivação para adultos, mas falei de maneira fragmentada, de maneira muito distribuída em vários vídeos. Hoje eu vou tentar reunir um pouquinho de novo e falar de novo, porque afinal de contas isso é uma coisa super importante. Já falei várias vezes, a motivação para o aluno adulto é muito importante. Ele tem que superar basicamente medo e problema de autoestima, então o aluno tem que se manter motivado para as aulas. E veja, esse vídeo aqui vai ser muito semelhante ao vídeo de crianças, né? Vai ser paralelo, inclusive a descrição que eu usei para esse vídeo que eu vou colocar aqui é uma descrição muito semelhante à descrição que eu fiz do vídeo para crianças. Muita coisa se encaixa, alguma coisa não, alguma coisa específica para adulto. Então a primeira coisa a dizer é que acontece com adulto também o que acontece com criança. Uma coisa é o adulto gostar de piscina, entrar, ele não tem medo, ele está relativamente adaptado e tal. Uma coisa é ele gostar de piscina, gostar de água e tal. E outra coisa é ele gostar da sua aula. Então quando se trata de motivar o aluno adulto para permanecer no curso, para ele aderir ao programa, ele pode não ter medo, mas ele precisa fazer atividade física para controlar peso, para controlar a pressão arterial, ele precisa fazer atividade física para se recuperar de uma cirurgia que ele fez. Então ele precisa fazer atividade física, independente de tudo, ainda que ele não tenha medo. Então ele tem que se motivar para a sua aula, não é ser motivado para nadar, gostar de piscina, gostar de água. Isso é tudo lato sensu. Agora, especificamente, ele tem que gostar da sua aula, né? Então, para gostar da sua aula, eu vou fazer o que eu já fiz com crianças. Eu vou dar algumas dicas, né? Já disse que é super importante por causa de medo e de problemas de autoestima, né? E a mesma coisa que eu falei para crianças eu posso dizer aqui. A motivação, ela depende muito da conduta do profissional. Claro, uma piscina adequada, uma piscina, por exemplo, que não seja exageradamente funda, ou até uma piscina que nem tenha uma parte muito funda, que a parte mais funda fique nos ombros do adulto, a parte mais rasa na cintura, a parte mais funda na cintura. Essa é uma piscina bem pedagógica, o que a gente chama de bandejão, né? Aquele bandejão é uma piscina ideal para adultos, né? Porque o adulto não tem a parte funda, não tem medo, essa coisa toda. Tem o problema de que você vai ter dificuldade de adaptar o adulto à parte funda. Mas na questão iniciação, para aqueles alunos muito iniciantes, e principalmente os que têm medo, o bandejão é bom. Então assim, a coisa depende muito mais da postura do profissional. Então tem coisas que o professor pode implementar na sua aula, pode trazer para a sua aula e que ajudam muito, né? Então, fazendo um paralelo com aquele vídeo de crianças. Primeira coisa, atividades extra-aula. Atividades extra-aula, tipo festivais, age group e time group. Aliás, no vídeo passado eu tenho que fazer uma errata. Age group é o festival que você faz categorias por idade, age group. E time group é categorias por tempo. Uma vez eu participei de um festival assim, adulto, criança e deficiente. Misturava tudo, desde que tivesse numa faixa de tempo, festival time group. Então as séries eram bem homogêneas, o pessoal largava e chegava todo mundo junto, provas de 25 metros, rapidinha, medalhinha tudo igual para todo mundo, só para estimular. Então nadava às vezes pai, filho, aluno com deficiência, são festivais time group. Essa foi uma errata, eu acabei me equivocando, passou, na hora que eu fiz a revisão do vídeo passou, eu subi o vídeo assim mesmo e ficou, então estou fazendo essa correção agora, tá bom? Então, em caso de adultos, isso funciona também, esses festivais, experiências águas abertas, enfim, essas coisas todas.
passeios. Agora, o que mais funciona com aluno adulto, atividades extra-aula, o que mais funciona são jantares, são as pizzadas, são jantares de final de semestre, os jantares de Natal, véspera de Natal, uma troquinha de amigo secreto. Isso funciona, que é uma maravilha. Quem não faz isso na sua turma de adultos está perdendo. Tá perdendo. Faça isso que você vai ver que a adesão é fantástica. Tem mulher que não quer nem nadar naquele dia porque ela vem toda arrumada para ir, não quer nem molhar o cabelo, nada, não quer fazer. Então, essas atividades extra-aula, para motivar os alunos adultos, elas são mais espaçadas, né? Porque são extra-aula, mas elas funcionam demais, funcionam demais. A outra família de atividades que eu pus também naquele outro vídeo são as atividades em substituição ao conteúdo típico de aula, conteúdo de aprendizado, que são os testes de 12 minutos, experiência águas abertas, revezamento gigante, isso tudo vale para adulto também. O adulto, assim, eu estou falando de um adulto de 30, 40 anos, que aprendeu tardiamente, mas aprendeu bem, ele não é terceira idade ainda, ele é relativamente jovem, 30, 35, 40 anos. Funciona bem, essas estratégias funcionam bem. Diferente de um adulto que seja aquafóbico ou que seja de terceira idade, tem muitas dificuldades, aí essas atividades que eu disse agora, 12 minutos, experiência águas abertas, revezamento gigante, está fora de questão para esse tipo de aluno. O professor tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Agora, uma coisa que funciona para todo mundo é aquelas atividades no cotidiano das aulas, usando aqueles 5 minutos finais ou nos 5 minutos iniciais. Por que 5 minutos iniciais? Porque eu já fiz um vídeo aqui, onde uma vez eu dava aula agora passando a minha experiência, eu dava aula na hora do almoço, e na hora do almoço o aluno está aproveitando a hora do almoço, então ele saía correndo do trabalho, ia fazer aula de natação rapidinho, porque ele tinha que depois almoçar rapidinho e voltar para o trabalho. Esses alunos chegavam lá para fazer aula muito diferente de um aluno que vai à noite, que já trabalhou o dia todo, já está tranquilo, ou que vai de manhãzinha cedo, acabou de levantar da cama. O aluno na hora do almoço, ele chegava muito estressado, muito tenso, já pela manhã de trabalho e já sabendo que tem coisa para fazer à tarde. Então o que eu fazia? No começo da aula eu fazia uma sessão de relaxamento, com flutuações, com aquela tartaruguinha, né? Abraçar o joelho, fazer aquelas flutuações, relaxar. Eu entrava na água, fazia uma massagenzinha aqui nos ombros deles, eles amavam. Fazia 5 minutos disso no começo da aula e depois eu dava aula. Então eles davam aquela relaxada inicial para eles poderem fazer aula. Isso dava muito certo, fica aí a dica. Então isso é uma coisa que você pode fazer no final também, para a hora que eles estiverem saindo para voltar para o trabalho, se for o caso. Ou no caso dos alunos que fazem aula de manhãzinha ou à noite, fazer nos últimos 5 minutos. Acho que isso funciona bem. Então você pode usar esse tipo de coisa. Outra coisa que funciona muito é você trabalhar atividades complementares. Eu já comentei isso algumas vezes. Você está muito preocupado em ensinar os nados, crawl, costas, peito, braçada, pernada, aquela coisa toda, e às vezes o aluno quer aprender a saltar na piscina, de pé na borda, saltar de pé dentro da piscina, cair de pé, aprender aquele equilíbrio recuperado, quer aprender a mergulhar, quer aprender a fazer nado submerso, nadar embaixo d'água, quer aprender a imergir para pegar a coisinha no fundo da piscina. Uma vez eu ensinei a minha turma como é que faz aquele impulso na parede da piscina, segurar na borda, colocar os 2 pés na parede e fazer o impulso na piscina. Eles não sabem. Eles começavam sempre com a pranchinha ou sem ela, começavam assim, dando o impulso no chão para fazer isso, e não sabiam aquele impulso de parede, como fazer. Aí você fala, não, dá o impulso, começa aos pouquinhos, começa batendo perna, depois você coloca o braço e depois a respiração. Põe na ordem, né? Primeiro perna, depois perna e braço, depois perna, braço e respiração. Ensina isso para os adultos, eles adoram essas coisinhas. Então essas habilidades complementares eles adoram. Recuperar a posição em pé, você dá o impulso, só impulso e recuperar a posição em pé, reforçar isso. Usar os últimos 5 minutinhos para reforçar. Às vezes a insegurança nessa manobra está influindo no desenvolvimento dele, nas aulas. Ele está assimilando as habilidades devagar porque ainda está inseguro na hora de ficar de pé.
Então você usa os 5 minutos finais para reforçar essa manobra até ele dominar. Eu já falei várias vezes. Essa manobra não tem que ser aprendida, ela tem que ser dominada, ficar de pé. Da flutuação do deslizamento em decúbito ventral e do deslizamento em decúbito dorsal. O adulto tem que dominar essa manobra. Então veja quanta coisa. Agora, na conduta de aula, e é aí que eu queria chegar também, na conduta geral de aula, tem algumas condutas que o professor que dá aula para adultos tem que assimilar para si e tem que adotar isso. Eu vou falar algumas coisas aqui, vejam se vocês, que são meus colegas que dão aula para adultos, vejam se vocês têm isso. Se vocês não têm, dê uma atenção a isso. Primeira coisa, ouvir o aluno. O aluno adulto gosta de ser ouvido. Ouça o aluno. Ele já contou a história dele várias vezes, ele já contou com vários níveis de detalhamento. Ouça de novo, ouça de novo. Tenha paciência com ele, ouça de novo. O adulto gosta de ser ouvido. Às vezes, nem as pessoas da família dele têm paciência de escutá-lo. Filho, então, muito menos. Então, ouça o aluno, ouvir o aluno adulto, ouvir o aluno adulto. Outra coisa que também falei já no vídeo para crianças, usar muito reforço positivo, não usar reforço negativo, falar muito não, tá errado, não é assim, não foi isso que eu falei. Reforço positivo, você vai falando e põe lupa nos avanços dele. Qualquer avançozinho você, melhorou, já foi melhor, esse aí já foi bem melhor que os outros. Tenta de novo. Fazer isso aí cativa o aluno adulto, né? O aluno adulto passou a vida, às vezes, ouvindo nãos. Então é legal que você fala isso. Outra coisa que eu já falei também aqui em vídeo é você compartilhar o ritmo. Tem adultos que vão lá para nadar, querem que nade, pergunta como é que foi, professor, presta atenção que agora eu vou fazer e tal, vê se eu conseguir. Aí você, não. E tem aluno adulto que quer nadar, mas gosta de bater um papo, gosta de conversar com um amigo, com uma amiga que fez lá, gosta de combinar uma coisa, descobriu que o amigo trabalha numa coisa semelhante a dele, descobriu que a amiga mora perto da casa, você mora lá também, eu também moro nessa rua, pá. Deixa conversar um pouquinho, deixa conversar. Esses laços sociais fidelizam o aluno. Não tem nada a ver com a natação, a gente tem que admitir isso. Não tem nada a ver com a natação, mas ajudam a fidelizar. Outra coisa que eu falei também para crianças, você cobra o envolvimento, não cobra progresso. Professor, eu estou aqui, eu não consigo fazer nada de novo. Não, mas o importante é que você está tentando, que você está saindo de casa e se exercitando, você está vindo até aqui, pegando condução, isso aí ajuda você a espairecer, não ficar muito dentro de casa nessa pandemia, né? Está ajudando você a fazer essas coisas, está ótimo. Continue fazendo. Cobre envolvimento, continue fazendo, continue. Que ele se envolva, que ele perceba, que ele tire dúvidas, que ele continue fazendo a coisa. Resultado vai vir, uma hora ou outra vem. Fique tranquilo. Você passa essa tranquilidade para o cara, não passa aquele estresse, é mesmo, né? A gente está aqui há um tempão fazendo isso e você não consegue. Não. Deixa ele fazer. Só o fato dele sair de casa e se movimentar, né? Ao invés de caminhar no bairro, ao invés de pedalar numa bicicleta ergométrica, que é um negócio que muitos adultos acham meio enfadonho, então é melhor que você cobre envolvimento deles. Outra coisa, vou chover no molhado, né? Respeito completo às dificuldades dos alunos. Tem aluno que vai ter medo de fazer coisas assim que você vai olhar e você vai pensar por dentro só como você. Gente, como é que ele pode ter medo disso? Pelo amor de Deus. Professor, a água está puxando. Uma vez uma senhora, uma aluna minha, falava que a água da piscina puxava. Eu falo assim, não é assim, você tem que ter respeito com ela ainda não estava bem equilibradinha, ela não conseguia, ela era baixinha, gordinha, a água ficava um pouco alta, o nível da água ficava um pouco alta para ela sentiu um balanço da água assim e ela falava que a água puxava. Então, tem muito respeito, né? Não ficar rindo, não ficar brincando com essas coisas. Tem muita aceitação, muita receptividade a essas coisas que o aluno, essas caraminholas que o aluno adulto traz. Porque às vezes ele traz isso de muitos anos.
E uma última dica, muito cuidado com o frio. O aluno adulto, ele é muito mais. A criança tem um metabolismo mais alto, a criança não sente frio de jeito nenhum, né? Aqui na USP, no inverno, aquele frio danado, o moleque vem que nem o Tarzan, vem só de sunga, ele não sente frio. Cara, você não tá com frio? Não, professor, eu tô muito bem. O aluno falava assim. Agora, adulto não, o adulto ele sente frio. Então, num dia mais frio, você incentiva que eles levem sempre roupão. Se não levar roupão, levar 2 toalhas de banho, daquelas grandes, uma toalha de banho para a piscina, para sair da piscina, e uma toalha de banho para o vestiário, para se enxugar depois do banho. Você ensina isso para eles. Se você tiver um banco ou alguma coisa assim que possa puxar para perto, deixa o roupão do lado da borda, e eu já fiz muito isso. Você ajuda a pôr o roupão neles. Sai um de cada vez, eles fazem filinha na escadinha, as minhas alunas, as minhas senhorinhas, faziam filinha na escadinha, saiu e eu punha roupão em todas elas, vestia em todas elas, para elas não passarem por aquele desconforto do frio. Da borda da piscina, às vezes até o vestiário. Eu dei aula há muitos anos de uma academia que era uma piscina semiolímpica, então ela tinha uma borda longa, depois tinha uma rampa para chegar até o vestiário, né? Era uma rampa que nós tínhamos lá, por causa dos alunos deficientes que faziam hidroterapia. Então eu vestia todas elas, tomava cuidado com o frio, para que no frio elas não abandonassem. Isso é muito comum, né? O aluno faz uma pausa no frio. O ideal é que não faça isso. Então você tem que minimizar o desconforto deles. Então, atenção no frio. Era isso, gente, era isso. É um vídeo bem semelhante, bem paralelo ao que eu já fiz com as crianças. Tem algumas especificidades. Eu já falei de motivação, como eu disse, em outros vídeos, mas resolvi falar de novo porque motivação para adulto é uma pedra preciosa que a gente tem que lapidar e cuidar com todo carinho. O adulto tem que estar motivado para as aulas, para aderir ao trabalho e ficar lá indo e se beneficiando daquilo que a natação pode dar. Tá bom? Por hoje era isso. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal, inscreveu, ativa o sininho, clicou no sininho, põe lá todas, para vocês receberem todas as notificações. E aí, vocês que são meus colegas que dão aula para adultos, esqueci alguma coisa? Se eu esqueci, coloca aqui. Às vezes posso ter esquecido. Eu dei uma pensada, já faz uns bons anos que eu não tenho adultos assim, né? Eu não dou aula para adultos. Eu tinha uma aula de adultos até 2018. Eu tinha adultos aqui na piscina, aqui na USP, mas eram adultos mais adiantados. Aqueles adultos bem medrosos, bem iniciantes, faz muitos anos que eu não dou aula. Posso ter esquecido alguma coisa. Eu esqueci? Se eu esqueci, coloca aqui. E continue mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!